Olá, pessoal. Tudo bom com vocês? Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Pessoal, veja bem uma coisa. Paulo não pregava as cartas de Paulo. Como assim? Paulo não pregava as cartas de Paulo. Paulo não pregava as cartas de Paulo. Nós, claro, a igreja do século XX, XXI, a igreja a partir do quarto, quinto século em diante, a igreja ela lançou mão das cartas de Paulo como escopo doutrinário da sua liturgia, né? A partir do concílio de Nicéia, onde foi ali normatizado o cânon, não é que foi construído, foi feito, ou a Bíblia foi construída por Constantino, nada disso. Ali foi normatizado o que já era reconhecido pelas igrejas cristãs como cartas e livros inspirados, canônicos e aceitos pela igreja. E as cartas de Paulo, elas não eram o conteúdo que Paulo usava para pregar. Não era. Paulo, quando se converteu em Damasco, a Bíblia diz que ele foi tentar pregar, já no início, o mesmo tema que ele iria desenvolver, aprofundar e continuar na sua carreira ministerial, que era convencer a todos que Jesus era o Cristo. O que Paulo pregava Jesus e este crucificado. Paulo ficou 2 anos em Éfeso. E o que ele pregou lá? Jesus e este crucificado. Mas 2 anos pregando Jesus crucificado, 2 anos é pouco para se pregar o sentido profundíssimo da morte e ressurreição de Cristo. Você iria precisar de muitos anos e não iria esgotar tudo que está relacionado ao Cristo e este crucificado. Redenção, reconciliação, perdão dos pecados, remissão e por aí vai. Só que de cabeça, sem recorrer a minhas anotações, de cabeça, redenção, remissão, perdão dos pecados, expiação, ministério sacerdotal de Cristo, ressurreição de Jesus. Tu vai anos e anos e anos e anos estudando esses temas. Então, diz a Bíblia que Paulo ficou 2 anos no mesmo lugar, pregando nas sinagogas. O que ele pregava? As cartas? Não. Ele não pregava as suas cartas. As cartas de Paulo, que nós hoje tanto prezamos e devemos prezar e devemos pregar, elas só surgiram por causa de problemas na igreja. Por causa de problemas, seja doutrinário, seja ético, seja moral, seja lá o que for. Só surgiram depois de problemas. Quando Paulo estava em Éfeso, ele não pregou a carta aos Efésios para os Éfesos. Para os Efésios. Ele não pregou. Quando ele estava em Coríntios, ele não pregou a primeira carta de Coríntios aos Coríntios. Ele não pregou a segunda carta de Corinto aos Coríntios. Ele não pregou. O que ele pregou lá? Ele mesmo diz o que ele pregou. E eu, irmão, quando fui ter convosco, pregando o evangelho, não fui com sublimidade de palavras, porque não procurei saber entre vós outra coisa a não ser Cristo e este crucificado. Foi isso que ele pregou lá. Ele pregou só sobre o sentido de Cristo crucificado. De Jesus, o homem, e de Jesus,
Cristo, o divino crucificado. Este foi o tema que Paulo usou para pregar em todas as igrejas. Então, as cartas de Paulo surgiram algumas até décadas depois de ele mesmo ter fundado as igrejas. Não foi que Paulo chegou num lugar, fundou a igreja e enquanto estava ali escreveu uma carta e aquela carta foi lida ali e foi pregada ali. Não. Teve igrejas que levaram muitos anos para receber as cartas de Paulo. E só essas cartas surgiram por causa de problemas locais. Qual era o tema da pregação de Paulo? Era Jesus. Os apóstolos não pregavam as cartas de Paulo. Pedro falou que as cartas de Paulo tinham temas que era muito difícil de entender e que os indoutos torciam para sua própria condenação. Ou seja, Pedro reconheceu que tinha coisas que era difícil de entender. O que Pedro achava que era difícil de entender naquela época, porque eles ainda estavam eles estavam vivendo a história. Nós hoje não, hoje nós olhamos para trás, para a história passada e entendemos com mais facilidade aquilo que o apóstolo Pedro disse que era difícil de entender. Hoje nós temos mais condições de entender do que os próprios apóstolos do passado. E os apóstolos do passado, eles não pregavam as cartas de Paulo. O que eles pregavam? Eles pregavam os ensinos de Jesus, os sermões que Jesus pregou, as profecias de Jesus. Porque Jesus falou bem assim, acerca do Espírito Santo. Quando ele vier, ele vos fará lembrar aquilo que eu tenho dito. Ou seja, o Espírito Santo trazia à memória da igreja primitiva as palavras de Jesus. E estas palavras de Jesus, ainda que foram postas num livro depois da carta de Paulo, porque a carta de Paulo, a primeira carta, o primeiro documento cristão que foi posto em um livro, foi a carta aos Gálatas. Este é o primeiro documento cristão que a igreja teve. Ou seja, os evangelhos, Marcos, Mateus, Lucas, eles foram escritos depois que uma ou algumas outras cartas de Paulo foram escritas, postas no papel. Mas já havia a tradição oral acerca de tudo que Jesus fez e de tudo que Jesus ensinou. E essa tradição oral era trazida à memória da igreja pelo ministério do Espírito Santo. Foi isso que Jesus falou. E ele vos lembrará das minhas palavras. Ele vos guiará a toda a verdade. Então, o que a igreja primitiva pregava? O que os apóstolos pregavam? Quando eu falo igreja primitiva, é a igreja de 100 anos para trás, da fundação até 100 anos. Igreja primitiva, ela existiu até a morte de João. Depois começou a igreja antiga, mas a primitiva é a primeira. Durou até a morte de João, no ano 99, mais ou menos, ali, depois de Cristo. O que eles pregavam? Eles pregavam as palavras de Jesus. Eles não deixaram o sermão da montanha de lado para pregar 1 Coríntios. Não era isso que Pedro pregava. Não era isso que Mateus pregava. Não era isso que os apóstolos pregavam. Eles não deixaram o sermão do monte. Eles não deixaram as bem-aventuranças de lado para pregar 1 Tessalonicenses. Não, eles nunca pregaram isso. Tomé, que foi em direção da Índia, provavelmente nunca pregou para os indianos as cartas que Paulo escreveu, 1 e 2 Tessalonicenses, Gálatas. Ele nem ficou sabendo, talvez, em sua vida, que Paulo teria escrito essas cartas, porque ele foi para lá e morreu. Tiago, não o Tiago, irmão do Senhor, porque o Tiago, irmão do Senhor, morreu em Jerusalém, mas o outro Tiago morreu, tudo indica, na Espanha. E também não teve contato, porque não havia esta força de cópias que tem. A tradição oral foi se valendo
desta tradição que Lucas escreveu o seu evangelho. Ele diz que fez uma investigação com as testemunhas oculares. O que ele está dizendo? Ele está demonstrando que a tradição oral acerca da vida e dos ensinos de Jesus ainda era bem vívida e bem clara na mente daqueles que presenciaram a vida terrena de Cristo. Tudo também por causa do ministério do Espírito Santo, que fazia eles lembrar e também ajudava-os a interpretar muita coisa que Cristo falou na sua vida terrena e que eles não entendiam. O próprio Jesus dizia: o que eu falo vocês não entendem agora, mas mais adiante vocês vão entender. Mais adiante, falando o quê? Tendo em vista o quê? Tendo em vista o ministério do Espírito Santo. A igreja primitiva ficou muitos anos, muitos cristãos, muitas igrejas nasceram e morreram, não no sentido espiritual, mas porque a região aonde elas estavam estabelecidas foi destruída. A própria igreja de Jerusalém. A própria igreja que Tiago era pastor não se baseava nas doutrinas de Paulo. Não se baseava nas cartas de Paulo. Porque Paulo não era bem aceito em Jerusalém. Não se esqueçam disso. Ele não era bem aceito, não somente por causa dos judeus, mas havia até entre os próprios cristãos, alguns da liderança cristã, que não era só Tiago, é claro. A igreja em Jerusalém estava com milhares de membros, mas alguns da liderança em Jerusalém não tinham lá grande estima para Paulo. E Paulo não escreve nada para os irmãos de Jerusalém. Ele escreve para os romanos, ele escreve para os coríntios, ele escreve para os efésios, ele escreve para os gálatas, para os tessalonicenses, para os filipenses, mas ele não escreve para os judeus. Se a carta de Paulo aos hebreus, se a carta aos hebreus é de autoria de Paulo, isso é uma questão que ainda eles não têm, né? As pessoas que pesquisam não têm uma certeza. Mas, se for, também é para explicar os ritos simbólicos da antiga aliança. Nada no caráter doutrinário das suas cartas. Essas cartas eram cartas que surgiram por causa de problemas. Talvez a carta aos Filipenses nunca chegou a ser lida em Corinto. Teve uma ou duas cartas que a sugestão foi que ela fosse lida em outras igrejas, mas as outras cartas eram cartas locais para tratar de problemas locais. Por quê? A igreja de Gálatas não tinha o mesmo problema que a igreja de Corinto. A igreja de Corinto era o partidarismo. Os irmãos tinham se dividido em 4 facções dentro da igreja, em 4 grupos dentro da igreja, que se brigavam entre si, que se repudiavam e se excluíam mutuamente entre si. Havia embriaguez, havia glutonaria, havia prostituição, havia de tudo quanto era coisa ali. Não era o problema da igreja de Gálatas. Em Gálatas, o que havia lá? O legalismo, a judaização da igreja cristã. Os Gálatas tinham começado pelo Espírito, recebendo a salvação pela graça, e agora estavam terminando pela carne, na carne, tentando fazer as obras da lei. Que não era o problema dos coríntios. Então, uma carta não foi enviada para outra igreja porque o problema era diferente. E a carta que Paulo escrevia, geralmente, já traçava o que ele iria tratar. Quando Paulo estava presente na igreja, ele pregava sobre o significado da morte de Jesus. Só se querer torcer muito a palavra de Deus para fazer Paulo falar outra coisa. Porque os próprios coríntios diziam que quando Paulo estava presente, a presença dele era fraca, a presença dele não inspirava confiança e a palavra dele também era fraca. Ou seja,
A presença era desprezível e a palavra era fraca. Então Paulo não vinha com aquela doutrinação que hoje a gente se utiliza das suas cartas para aplicar, porque é o correto. Mas naquela época ele não vinha, ele vinha com uma palavra mansa e suave. Palavras simples, mas tinha o quê? Demonstração de espírito. Então veja bem uma coisa. A palavra de Paulo, que Paulo pregava, era baseada na demonstração do poder do Espírito Santo para curar, para salvar, para realizar maravilhas e também demonstração de poder. Demonstração de poder não é a mesma coisa que cura. Cura é uma coisa, demonstração de poder é outra coisa. Demonstrava poder do Espírito Santo. Ou seja, com certeza, os irmãos caíam, os irmãos eram arrebatados, havia o reteté, havia o aviãozinho, havia de tudo, era demonstração. Não era só para ser empregado em uma necessidade, que é uma cura divina, que é um milagre, isso são necessidades. Isso não é demonstração, isso é necessidade. Agora, demonstração. E você está vendo aqui a palavra em grego aqui que eu estou botando aqui. Demonstração, o significado é exibição. Ou seja, tinha arrebatamento, os irmãos caíam, ficavam cheios do Espírito Santo, falavam em línguas estranhas. Esta era a pregação dele em todos os lugares. Porque ele fala, a minha palavra e a minha pregação não se constituiu. Não era assim que ele pregava. Ele não pregava as cartas de Paulo. Depois, quando ele ia embora e alguém ia relatar para ele o que estava acontecendo, porque ele era o pai espiritual da igreja, por isso que ele teve autoridade para entregar aquele jovem da igreja de Corinto na mão de Satanás. Por que ele teve autoridade? Porque ele era o pai. Não é como alguns cabeção que pensam que sai entregando todo mundo na mão de Deus e do diabo e eles vão atender como se esse indivíduo tivesse alguma significância no mundo espiritual. Não significamos nada no mundo espiritual neste sentido, de ter poder sobre a vida de uma congregação ou sobre a vida de um outro irmão. Não temos esse poder. Nós não somos pai de nada. A igreja gentílica é fruto do ministério de Paulo. Ele tinha essa autoridade e mais ninguém. Por isso que o diabo dizia, eu conheço Jesus e sei quem é Paulo. Não é qualquer um que sai aí. Paulo pregava o evangelho baseado na cruz. Ele mesmo disse, a minha pregação é sobre Jesus e este crucificado. Quando ele ficava 1 ano, 6 meses, 2 anos, ele não pregava as cartas, ele não pegava os conteúdos das suas cartas. Ele ficava explicando o significado da morte de Cristo. Porque a morte de Cristo, o significado é tão profundo, tão profundo, tão profundo, que não há pastor, sábio, doutor, mestre, gênio neste mundo que possa começar na sua congregação a explicar e venha conseguir terminar ela ainda vivo, em carne. Não tem como. Não tem como. A profundidade é demais. Não tem como esgotar esse tema. E era isto que Paulo pregava nas igrejas. Aí quando ele saía, que alguém contava o problema, ele escrevia uma carta para aquela igreja. Mas aquela igreja já estava em pé há anos, sendo ensinada sem essas cartas, sem esses conteúdos. Sendo ensinada pelo quê? Pelo conteúdo que está nos evangelhos, porque era a tradição oral que passava de boca em boca. Depois da morte de João, que surgiu os ditos pais apostólicos, que não eram somente indivíduos, mas eram cartas, como o pastor de Hermas, como a carta dos 12 apóstolos, como tem mais outro, o pastor de Hermas, a carta dos 12 apóstolos, o Didaquê. Documentos que são chamados de pais apostólicos. Alguns documentos também começaram a circular nas igrejas como fonte doutrinária. A carta de Clemente, que era um líder de Roma do primeiro século, que escreveu
para os coríntios nos mesmos termos que Paulo escreveu. Então, Paulo não pregava as cartas de Paulo. Paulo escrevia e mandava para a igreja, mas quando ele ia para os lugares, ele não pregava o conteúdo da sua carta. Ele pregava sobre Cristo e este crucificado. Ok? Deus abençoe. Até uma próxima.